Eu quero ler texto bíblico que está no segundo livro das Sagradas Escrituras. Temos Gênesis e temos Êxodo. Então nós queremos ler Êxodo capítulo 15, verso 22. Vamos falar sobre águas amargas. E gostaria que você abrisse a palavra aí nesse texto. Antes de lermos, deixe-me contextualizar aquilo que a gente quer ministrar nessa noite. O povo de Israel, ele é chamado por Deus para sair da escravidão, para fora do Egito. Só que isso não acontece imediatamente, é um processo desde que o povo sai do Egito até chegar à terra prometida. E a Bíblia chama de terra prometida, chama de lugar de descanso, chama de terra que mana leite e mel, para falar de uma maneira mais poética. É um lugar de abundância, um lugar onde Deus estava levando eles de prosperidade, um lugar de liberdade. Essa é a transição que Deus está fazendo. Só que antes de chegar, há uma série de estações que o povo passa. E muitas dessas provações, o povo não consegue passar. O povo não consegue transcender, apenas alguns conseguem transcender. E quando nós olhamos o texto bíblico e trazemos para a nossa vida, nós entendemos também, biblicamente, que Deus nos tirou e está nos tirando e outros vai tirar de um lugar de escravidão, de um lugar de miséria espiritual, de um lugar sem propósito, para uma vida abundante. É isso que Jesus fala, vida em abundância. Você já pensou? Transbordamento de vida. É isso que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. As promessas de Deus são grandiosas. Jesus não disse assim, eu vim para que vocês tenham riquezas. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu vim para que vocês tenham vida transbordante. Só que nesse caminhar, nós precisamos passar por algumas provas na nossa vida, por algumas etapas. Aqui a gente tem o nosso curso bíblico. Toda vez que eu digo, vamos fazer uma prova, os nossos estudantes sempre ficam nervosos, apesar de eles tirarem quase sempre 10, 8, né? Eles tirarem boas notas, mas eles ficam, sempre que se fala, hoje tem prova, todo mundo fica alvoroçado. Né? Mas não dá para a gente fugir disso. Nós vamos passar por provas, e nós precisamos passar por essas provas, para que a gente avance e viva um estado de plenitude. E hoje eu quero falar nos próximos domingos sobre algumas dessas provas. E hoje eu quero falar sobre uma específica, que é a prova de Mara, das águas amargas. Vamos ler o texto bíblico? E agora a gente explica. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Você nunca ficou 3 dias sem tomar água, né? Imagina o que é. Eu fico às vezes 2 horas sem tomar água, já fico com a boca seca. 3 dias sem tomar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Então, chega lá, naquele contexto de deserto, uau, tem água. E quando chega para beber a água está amarga.
É uma água que não dá para tomar. É assim que nos descreve a Bíblia. Demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo, viu, Mara não é maravilhoso. Mara quer dizer águas amargas. O povo, daqui a pouco a gente aplica a nossa mentalidade. Esse lugar é Mara. Não é, é águas amargas. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. Porque quando você fica com necessidade, você fica brabo. E a primeira pessoa que você olha é quem você culpa. E às vezes isso acontece na igreja. Você passa problema, você fica brabo com o pastor, com o líder do grupo familiar. Que miséria, não estão orando por mim? Que é isso? Por que eu estou passando por isso? O que beberemos? Perguntavam, sedentos. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Que bênção, hein? A água se tornou boa para beber, a partir daquilo que Deus falou. Faz isso aqui. Eu já vi Deus fazer isso aqui. Incrível. Eu já vi Deus fazer algo assim. Já vi Deus fazer assim. Não da água, mas já vi Deus dizer para tomar uma coisa que não tem nada a ver, e a partir daquela visualização de algo que Deus orientou, Deus fez um milagre. É incrível. Mas não vem aqui ao caso, não vou contar essa história aqui hoje. Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mostrou o pedaço de água. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Aquelas águas amargas eram águas que traziam doença. Ao Deus jogar e dizer, joga essa madeira, Deus está dizendo assim, eu, fazendo o que eu mandar, vocês vão ver que vocês não vão enfrentar as doenças que os outros povos enfrentavam. Vocês vão experimentar saúde. Depois que saíram de Mara, presta bem atenção nisso aqui. Mara, águas amargas. Os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Aleluia! Aí, sombra e água fresca, literalmente isso. Mas primeiro veio Mara. E aqui a gente precisa entender alguns princípios. E o primeiro princípio que a gente precisa entender é que ninguém será capaz de alcançar a promessa de Deus, a vida em abundância, sem antes superar as águas amargas. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, não é preciso ser crente para saber isso, é só ter um pouquinho de entendimento. Todos nós que estamos aqui, a vida não foi, nem é aquilo que a gente imaginava. Todos nós que estamos aqui tivemos expectativas quebradas. Todos nós que estamos aqui tivemos muitos sonhos despedaçados. Crente e não crente. Todos nós enfrentamos águas amargas. Olha, o Roberto Carlos já cantou isso aí. Há muito tempo. Ele sabia o que qualquer ser humano com um pouquinho de discernimento sabe. Quem achar que a vida vai ser cheia de ilusões pode ficar até maluco ou morrer na solidão. É preciso saber viver. E quem nos ensina a viver não é o Roberto Carlos, porque ele já está meio amargo, né? Você olha ele fazendo o show dele, ele está meio águas amargas.
Agora, quem nos ensina a viver é o Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que se não superarmos as águas amargas, nós não chegaremos à vida em abundância. E tem alguns sintomas de que nós estamos vivendo momentos de águas amargas. Presta bem atenção, nem sempre águas amargas, quando eu falo isso, eu não estou falando de ressentimento com alguém, pode até ser, mas eu estou falando de uma maneira de olhar a vida, entendeu? Existem os sintomas quando a gente está vivenciando isso. A primeira coisa é que nada nos satisfaz, nada está bom para nós. Você convida a pessoa para sair, a pessoa chega no lugar, pois é, isso aqui o som está muito alto, a comida não está boa, pessoal aqui faz muito barulho, conversa demais, não satisfaz. Quando a pessoa está em águas amargas, ela enxerga defeito em tudo. Tem um certo tipo de pessoa, aqui em todas as cidades, que circulam igrejas. Você vai ver, eles estão sempre numa igreja diferente. Porque eles chegam e dizem assim, bom, essa igreja aqui vai ser a boa para mim. Essa aqui vai ser a boa para mim. Mas como, presta atenção, a alma deles está em águas amargas, eles logo vão encontrar o defeito. E claro, quem quer encontrar defeito, acha. Quem quer buscar a Deus, encontra. Quem quer achar defeito, também encontra. Mas se você está com a sua alma amarga, você está ali nas águas amargas, você vai encontrar. Mas olha só. Olha a música dessa igreja. Olha o irmão João. Olha o recepcionista. Olha aquele som. Olha aquele banheiro. Olha aquele programa para crianças. Olha o culto que atrasou. Olha o culto que demorou. Olha a luz. Olha porque apagam. Olha porque é a parede preta. Você encontra tudo que você quiser de defeito. Olha o brinco do cara que está tocando. Encontra. Por quê? Que há águas amargas. E isso aí pode ser em qualquer coisa, pode ser o trabalho também. O cara não para em trabalho nenhum, sempre tem um problema. Tudo que é patrão tem um problema. Os colegas têm problema, porque o que a pessoa está num estado de águas amargas. Então, é preciso entender que você jamais vai viver a plenitude se você não superar as águas amargas. É algo pessoal de cada um. Porque daqui a pouco você vê, isso já aconteceu. Às vezes você está lá, amargurado, como eu já tive, quando eu estava no seminário, eu já vivenciei meu tempo de águas amargas, e às vezes eu estava lá na capela do seminário, brabo com tudo, brabo com a liderança do seminário, brabo com os professores, brabo com o diretor do seminário, com a minha situação, e ficava olhando tudo aquilo, e eu via gente com as mãos levantadas, louvando a Deus. Eu dizia assim, o que esse cara está levantando as mãos? Qual é? O que tem aí? Águas amargas. Águas amargas até ficam brabo quando alguém está bem da vida. Alguém fala alguma coisa boa, a pessoa até sabe, essa pessoa está até me dando nojo. Por quê? É o estado do coração. Isso é preciso ser superado. Mas o que causa isso? É quando as nossas expectativas são frustradas. Quando a gente esperou algumas coisas e não aconteceram, acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, meu irmão. Todos nós teremos expectativas frustradas. Realizaremos alguns sonhos? Realizaremos, mas também muita coisa que a gente planejou não vai sair. É a vida. É assim que é. Eu não vou mentir para você. Essa é a realidade. Ficamos tristes, imaginamos o Natal de uma forma, imaginamos a vida do dia a dia de uma forma, e não foi. Completamente diferente. E a gente precisa mudar nossa atitude. A gente precisa entender que
podemos ficar na beira da vida ali, remoendo e dizendo, não, eu não vou sair daqui enquanto as coisas não forem do jeito que eu quero. E aí a gente se emburra na vida. Tem gente que se emburra na vida. As coisas não foram como eu queria. Daqui a pouco você fracassou em alguma coisa na sua vida. Você queria que um relacionamento desse certo. Você queria que o seu relacionamento com o seu filho ou seus filhos fossem diferentes. Você imaginou que a sua carreira estaria em outro ponto, que um negócio que você empreendeu fosse de uma determinada maneira. Não aconteceu. E aí você está hoje assim, com Deus. Você vive a sua vida, você vai levando a sua vida, mas você está magoado. Você está magoado e nem é com uma pessoa, é com o estado das coisas à sua volta. E eu quero te dizer em nome de Jesus, isso não é bom. Isso tem uma consequência para a sua vida. Sabe qual é a consequência? Porque isso se torna um círculo vicioso no seu coração, na sua vida, porque a partir do momento, as coisas não saem do jeito que você quer, presta atenção. As coisas não saindo do jeito que você quer, você fica frustrado e amargo. Você ficando frustrado e amargo, as pessoas na sua volta começam a mudar com você. E consequentemente, as coisas não saem de novo do jeito que você quer e você fica mais amargurado. E aí, assim vai rolando a nossa vida. Se a gente não interrompe esse fluxo. As pessoas cansam. Se as pessoas estão do lado de uma pessoa que nunca supera a sua amargura, elas cansam. Você já viu pessoas, você conhece pessoas que estão sempre reclamando? Já viu? Quantos conhece pessoas que estão sempre reclamando da vida? Até são pessoas que nem estão, a vida não está tão ruim assim. Eu já vi, uma coisa que eu já vi muito, né? As pessoas que têm dinheiro, você nunca vê elas assim, pessoas que têm muito dinheiro, né? Estão ganhando muito dinheiro. É difícil você ver elas assim, tá tudo bem. Você já viu que elas estão sempre se queixando? Não está bem. Você está vendo que elas estão ganhando muita grana. E eles dizem, não, olha, está difícil. Entendeu? Pessoas nunca dizem, a minha vida está uma beleza. Não, elas estão sempre está faltando alguma coisa. E existem pessoas assim, e às vezes somos nós que somos assim. E aí, as pessoas estão se afastando de nós, porque já não nos aguentam mais a nossa ladainha, não aguentam mais a nossa amargura, não aguentam mais a nossa queixa, não aguentam mais a nossa maneira de nos acharmos os piores de todo mundo, e isso vai nos conduzindo a um estado terrível, terrível. Tudo é ruim. Pensa assim, dá um exemplo para você, de águas amargas. Pensa assim, você foi escolhido para ser o sucessor de uma pessoa que foi muito mal no seu trabalho. Colocam você para suceder. Quando uma pessoa está nas águas amargas, ela diz assim, puxa vida, tio, olha só, me escolheu para suceder esse cara aqui. Está uma situação terrível. Olha aonde me meteram. Beleza. Agora imagina essa situação invertida. E você está nas águas amargas. Imagina que você é escolhido para suceder uma pessoa no seu trabalho, cujo o departamento está prosperando, está super organizado, tudo bem. Aí a pessoa está nas águas amargas e diz assim, puxa vida, vão me botar aí nesse departamento que o cara estava bombando aí, como é que eu vou dar conta dessa baita oportunidade? Águas amargas. Não importa se é ruim ou se é bom, está sempre amargo. Entendeu como é que é? E muitos de nós estamos assim e não iremos superar, não viveremos
se não entendemos os princípios bíblicos, os princípios de Deus para enfrentarmos. Porque é diferente daquilo que as pessoas fazem, como as pessoas lidam. E aí nós vamos para o segundo princípio que está no texto, justamente do verso 25. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para viver. Deixa eu te dizer o que esse pedaço de madeira simboliza nesse texto. Ele tem um símbolo precioso, porque a Bíblia nos diz que Cristo foi crucificado no madeiro. Quando esse texto nos fala da madeira que é jogada na água, essa madeira simboliza a Cristo. Cristo que na sua cruz veio para absorver toda a amargura, tristeza, morte, pecado, injustiça desse mundo. É a cruz que é jogada no mundo. Cristo morreu no madeiro. O madeiro simboliza essa morte preciosa. E esse Cristo é jogado nas águas amargas do mundo e traz a doçura que esse mundo não possui. E aí nós temos o segundo princípio fundamental que precisamos entender. É que transformar águas amargas em doces é a especialidade do nosso Senhor Jesus. É Cristo que transforma as águas amargas em águas doces. E eu quero te dizer, querido, você que está aqui, não há cura para a nossa vida. Essa vida não tem cura. Essa vida não tem saída do amargor, a não ser por meio de Jesus. Sem Cristo, a vida é engolida pela amargura. Porque você vai ver gente da qual você esperava muito, que não consegue lhe dar aquilo que você queria. Você vai ver situações carregadas de injustiça a abater seu coração. Você vai ver suas próprias intenções fracassando, você mesmo querendo fazer o bem e não conseguindo. Por quê? Porque essa é a condição humana. A condição humana está diante das águas amargas, mas a condição divina é jogar a madeira dentro dessas águas amargas e absorver as águas amargas e projetar águas doces capazes de serem bebidas e nutrir, e hidratar e capacitar para que a gente continue a jornada. Só que tem muita gente, e às vezes o crente, que está tentando encontrar doçura na sua vida em lugares onde não há doçura, ou onde a doçura traz morte e não vida. Olha quanta gente nesse mundo descontando no açúcar as amarguras da sua vida. Por que as pessoas comem tanto açúcar, gente? Você sabe por quê? Você sabe por que tem tanta gente diabética? Sabe por quê? É por causa da amargura da alma. As pessoas vão lá, compram o chocolate, está mal, vou comer chocolate hoje. Estou mal, vou tomar sorvete até sair pelos ouvidos. É buscando isso. Mas não é só isso. As pessoas vão buscar corrigir a amargura da sua vida com mulheres, homens, promiscuidade. Não adianta fazerem propaganda na televisão, não adianta os artistas se exibirem por aí. O que existe é uma amargura da alma tentando ser curada com prazeres mundanos. Porque não foi para isso que Deus planejou as coisas. E quem busca nessas fontes afunda cada vez mais.
E aí temos gente buscando em todo tipo de vícios. Vão beber até cair, acham muito engraçado. A gente olha, desespero, amargura que não se cura, que vai engolindo as pessoas, porque não há uma cura para a amargura existencial além de Jesus Cristo. Não descansaremos a nossa alma até que tenhamos a ousadia de confiar totalmente em Jesus no nosso coração. É quando confiamos. Eu passei por tudo isso. Eu passei a minha vida quando jovem assim. E foi em Cristo que eu encontrei a doçura para a minha alma. É em Jesus. É Jesus que cura as águas amargas da nossa vida. Só que tem muita gente que olha de forma superficial. Eu não estou falando de você olhar superficialmente, eu estou falando de você mergulhar, de você crer de todo o seu coração, de que Cristo, de que a presença de Deus na sua vida, a presença do Senhor, o entendimento de andar pertinho de Deus, obedecendo a Deus. Olha o que Deus fala: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, não à luz da igreja, nada uma enganada nos irmãos, se fazer de crente, não, aos olhos dele. Se vocês, olha, o Senhor vai curar a alma de vocês, e cada um sabe o estado da sua alma, e cada um sabe o estado e como realmente tem dado atenção ao que o Senhor orienta. Eu tenho uma palavra para esse ano, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Enquanto estava orando no meu escritório, Deus colocou essa palavra para esse ano. Muito simples: obediência. Obedeçam à voz do Senhor. Não deem voltas. Não tentem fazer as coisas para os outros verem, mas obedeçam de coração ao Senhor. Se proponham no seu coração: eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor manda. Eu vou fazer o que o Senhor diz para mim fazer. E aí então, a gente vai ver a doçura de Deus se manifestar na nossa vida. Às vezes a gente está brigando e a gente acha que a gente está brigando, é Deus que está fazendo com que as coisas sejam ruins para nós. Não, nós estamos vivenciando as águas amargas e não estamos confiando em Deus, não estamos permitindo que Jesus seja a doçura da nossa alma. Senhor, eu quero a doçura que vem de Ti. Não é questão, gente, eu não aceito. Tem pessoas que dizem, eu não aceito. Não tem, gente. A vida se põe para nós de uma determinada forma e não tem essa de eu não aceito. Ela se pôs. Eis aí a vida. Eis aí as coisas como aconteceram. Eis as coisas como são e não serão mudadas. Mas eis aqui, Senhor, o meu coração. Muda o meu coração. Que a Tua presença no meu coração me encha de doçura. A doçura que eu não posso por mim mesmo, que o açúcar não pode dar, que o homem não pode dar, que a mulher não pode dar, que a bebida não pode dar, que a maconha não pode dar, que nenhuma droga pode dar. Mas a Tua presença dentro do meu coração pode adoçar as minhas águas amargas. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Porque a gente fica buscando panaceias, remédios de todos os tipos, que não vão trazer a cura para a nossa alma. Por isso, é tempo de confiarmos no Senhor, de obedecermos o Senhor, aquilo que Ele tem para nós. E Deus permite muitas situações, e algumas coisas acontecem na nossa vida, e é uma grande oportunidade de nós provarmos da doçura de Deus. Porque realmente, sem Jesus, a vida é amarga. Mais dia menos dia você vai descobrir isso. Se alguém não descobriu isso ainda,
você vai descobrir. Você vai andar por muitos caminhos, mas você vai dizer: não adianta. É com Jesus. É com Jesus e ninguém mais. Vejam o que diz as Escrituras. Olha só. E as Escrituras não foram escritas por pessoas que estavam numa torre de marfim, vivendo férias. Não, elas foram escritas por gente que viveu agonias, dificuldades, como todos nós aqui. E olha como ele escreve: transformastes o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria. Quantos querem ser vestidos de alegria pelo Senhor? Eu quero ser vestido de alegria pelo Senhor. E o texto bíblico ainda diz, em Salmo 113, 7 ao 9: o Senhor levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus que adoça a minha e as nossas vidas. Não há nenhuma razão para mim servir a Deus, não há razão moral para mim servir a Deus. A razão é que Deus adoçou a minha vida. Eu não encontrei doçura em nenhum outro lugar, a não ser na presença de Jesus. Quando você estuda a história da Inglaterra, a Inglaterra afundada em vícios, com problemas, milhares de viciados em álcool, século XVIII. A vida daquela nação foi transformada, porque houve um avivamento ali naquele lugar. As pessoas se voltaram para Deus. A vida voltou, porque eles se voltaram para Deus. Então nos voltemos para Deus. Nós olhamos para o texto bíblico e ainda vemos Paulo e Silas. Não sei quantos conhecem esse texto bíblico. Paulo e Silas são presos em uma cela fria. Imagina você preso numa cela fria, confinado, comida ruim. Não precisa nem confinar você, só você ter comida ruim você já fica mal. É ou não é? Você chega em casa, estava esperando uma comidinha boa, o arroz está queimado, o feijão está aguado, a carne está dura, aí já amargura tudo. Paulo e Silas tinham a comida ruim e tudo mais. Chão duro, sem travesseiro, sem colchãozinho bom. E no meio da noite, uma canção começa a ser cantada pelos dois. Eles começam a cantar lá. Como é que é? Bondade do Senhor. Como é que é a música? Como é que é o refrão da bom? És fiel em todo tempo. Paulo e Silas cantando. Todo tempo tu és tão bom. A pessoa começa a ouvir, mas o que é isso? Nunca vi prisioneiro cantando. O que é isso? De onde vêm esses canários aí? Os canários de Cristo. Sabe por que eles estavam cantando, gente? Sem colchãozinho bom, sem travesseiro bom, comida ruim, confinados, cela fria, escuro. Eles cantavam porque a doçura de Deus estava nos seus corações. A presença de Jesus mudava tudo. Aí você coloca um outro ser humano em um ambiente totalmente favorável, com ar-condicionado, com água fresca, com comida boa, com colchão bom,
e ele está amargurado, reclamando, indignado. Por quê? Porque ele não conhece a Jesus. Porque é Jesus que cura as águas amargas. Não há outro. Não há outro. Não há outro caminho. Não tente. Pare. Mergulhe. Apegue-se. Creia. Ouça o que Deus te diz. Faça o que Ele te diz. Creia, siga. E você vai ver a sua vida mudando completamente. A minha vida mudou. De crises de pânico a uma vida. Eu com 6 meses. E não é... Presta bem atenção, porque às vezes as pessoas... Eu fico indignado com isso. Porque as pessoas não entendem que isso não tem nada a ver com inteligência. Isso não tem nada a ver com capacidade, isso tem a ver com a obra de Deus. Eu de 6 meses de ninguém cura crise de pânico, acabou-se. Não é a inteligência que faz isso. Quem faz isso é Jesus. Ninguém consegue isso com cabeça, com raciocínio. Aliás, quanto mais pensa, mais louco fica. Sabe bem, né? Começa a pensar aqui, ó, Você de noite pensando. Acorda lá pelas 3 da manhã e começa a pensar, ver o que acontece com você. Com essa sua inteligência. Com 6 meses de crises de pânico, comecei a buscar Deus, orar ao Senhor. Daí a 6 meses, eu estava ensinando os irmãos que estavam há muito tempo na igreja. Porque eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. O pessoal nem lia a Bíblia. O pessoal não se jogava, eu me joguei. Digo, Senhor, sou todo teu. Tudo. Agora eu não quero saber de nada. Ia com a Bíblia por meio louco também, tá bem, mas era verdadeiro. Ia com a Bíblia por meio dos meus colegas, com a Bíblia debaixo do braço. Diz, olha aqui o que diz a Bíblia. Até que eles me correram, sai daqui, tá louco na cabeça. Hoje em dia a maioria já entregou sua vida para Jesus. Os meus colegas que me criticavam hoje estão com a sua vida entregue para Jesus. Para a glória de Deus. Porque é Deus que faz. É Deus que faz. Mas o que acontece, gente? É quando a gente entrega, Deus muda. Não tem outra. E a gente precisa entender que precisamos deixar que essas águas amargas, elas sejam curadas na nossa vida. Porque se eu ficar parado aí e insistir nessa atitude, nessa visão, nessa perspectiva persecutória de que estou sendo perseguido, não, essa é a vida, e entender, Senhor, que a Tua presença venha curar meus pensamentos, meu coração. Que a presença de Deus na tua vida, não é nada mágico, é a presença de Deus. Senhor, me enche da tua presença. Eu quero andar em intimidade contigo, porque quanto mais você ouve a Deus, mais Ele te fala, entendeu? Se Deus começa a te falar, e às vezes Deus repete a mesma coisa para você diz assim, não, isso aí não. Deus não vai falar mais, porque Deus é o cavalheiro. Deus não vai ficar, me ouve. Não. Até que você diga, não, Senhor, eu quero ouvir. E aí você quer ouvir. As coisas vão crescendo dentro de você, da presença de Deus, vai tomando conta da sua vida. E muda tudo, muda a sua perspectiva toda. Muda a sua esperança. Está sem esperança, começa a ter esperança. Porque a sua esperança não é pelo que vê, entendeu? Porque quem não conhece a Cristo, as esperanças é pelo que vem. Eu estou vendo, então eu tenho esperança. Não, a esperança é o que Deus me comunica. Deus me comunica uma esperança. Deus, eu estou contigo. Eu digo, aleluia, se Deus está contigo, se Deus está comigo, não tenho nada a temer. Posso continuar firme. Amém? Então você tem isso é uma bênção. E aí, nós vamos ao terceiro princípio desse texto, que diz o seguinte: quando nós superamos as águas amargas, está aí no texto, se abrem fontes
abundantes de águas doces. Eles saem de lá, saem de Mara e viajam até Elim, onde encontraram quantas fontes de águas? 12 fontes de águas. E 70 palmeiras. Oh, beleza, é muita sombra e é muita fonte de água abundante. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Vejam só, eu quero colocar foto de um... Acho que todos vocês conhecem. Bota aí na frente, não tá? Não tá a foto aí? Bota aí. Conhecem esse rapaz aí? Nick, eu até anotei aqui para me dizer certo. Nick Vujicic. Vujicic. Mais ou menos isso aí. Vejam só, ele nasce com uma síndrome. Não tem os braços, não tem as pernas. E limitado em todos os sentidos. Mas ele se torna uma voz de esperança nesse mundo. Em vez de se afundar na tristeza, na depressão, na amargura, a vida como ela se apresentou para ele, ele se torna um grande alento de esperança em todo mundo. Ele viaja dando palestras, falando da esperança que nós temos em Jesus. Esse rapaz aí é um grande testemunho. O dia que você quiser dar uma olhada na internet, aí você vai ouvir, você vai ver. Quando nós superamos as águas amargas, se abrem fontes abundantes de águas doces. Nós começamos novos relacionamentos. Você para, que às vezes você está... Vejam só, tem pessoas assim, ó. Eu queria a aprovação do meu irmão. Eu queria a aprovação da minha mãe. Eu queria a aprovação do meu pai e não tenho. Irmãos, quando você prova a bênção de Deus, você desconecta disso. Bom, seguimos em frente. E Deus coloca outras pessoas. Às vezes você está num contexto mendigando para algumas pessoas a atenção. Me valorizem, vejam o que eu tenho. Você tenta até se mostrar meio exibido, meio exibida, tentando mostrar o seu valor. Porque você tem uma amargura dentro do coração que precisa curar. Mas quando você cura isso, você larga a mão. Não preciso disso aqui. O que aconteceu na minha vida e que acontece na vida de quem se deixa curar pelo Senhor. Não quero mais esse relacionamento, não me serve, não preciso disso aqui, não preciso me indigar atenção, porque eu tenho a minha alma valorizada, eu tenho a minha vida cheia de propósito, então não estou mais conectado com o passado, eu sigo adiante, então se abrem novas perspectivas para mim. Espiritualmente falando, não fica, pois é, não, entendeu? Não me deu atenção. Às vezes até na igreja, o fulano não me deu atenção. Meu irmão, segue em frente o propósito de Deus, porque Deus vai fazer acontecer na tua vida o que tiver que fazer acontecer. Entendeu? Ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida. Quando a gente supera essas águas amargas, tudo muda. Entendeu? Aí eu lembro, falei no começo, agora eu falo de novo. Quando você está com o coração curado, você enxerga as oportunidades. Você conhece aquela história do homem que foi para a África, os dois que foram vender sapato na África? História antiga, mas com uma verdade preciosa. Dois homens foram, de empresa de sapato. O primeiro telefonou para o patrão e disse assim: olha, gente, não vou, me manda a passagem de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Quero vir e ir embora, voltar. E o outro ligou, também da mesma empresa, feliz da vida. Diz assim: olha, me manda muitos pares de sapato, porque aqui ninguém usa sapato, vai bombar isso aqui.
É uma grande oportunidade de estabelecer um novo hábito, um novo costume. E esse homem triunfou, porque onde o outro enxergou a amargura, a impossibilidade, a falta de esperança, ele enxergou a esperança. Pessoas negativas não são somente negativas, mas elas estão amarguradas com a vida. E elas precisam desse toque de Deus para poder enxergar e ver as coisas que Deus está colocando. E quando cura, meu irmão, aí vem as 70 palmeiras, vem as 12 fontes de águas, vem um novo ambiente. O ambiente que você estava muda, porque você mudou. Tudo muda quando você muda. Já dizia o pessoal da Escola da Vida. Multiplicação, tudo simplesmente se transforma porque algo mudou dentro do nosso coração. As pessoas dizem, puxa vida, o que aconteceu? Não aconteceu lá fora, aconteceu aqui dentro. Não esqueça disso, meu irmão. Você não vai alcançar a plenitude da sua vida, a vida em abundância, se você não superar as águas amargas. Se você ficar na beira das águas amargas, por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? O que foi que aconteceu? Por que justamente você... mas isso aqui é muito triste. Se você ficar ali, olhando, contemplando, você não vai alcançar a plenitude, a vida em abundância que Deus tem. E Deus tem, e Deus te ama, entendeu? Mas você tem que passar pelas águas amargas. E é Cristo aquele que adoça as águas amargas. Não é nenhum outro. Não tenta outra coisa. Não perde o teu tempo. Mas creia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor.